Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam tranquilos, tranquilas e que acima de tudo, que os seus corações estejam conectados ao coração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto de hoje está lá no Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 1 ao versículo 14, que tem como tema Jesus aparece a 7 discípulos. Rogamos mais uma vez ao Mestre que nos abençoe, a fim de que nós consigamos compreender o que o texto tem para nos passar e que, principalmente, todas essas reflexões sejam transformadas em ações na nossa vida diária, na nossa vida cotidiana. Então, desejo a todos um bom estudo. Nós vamos fazer como sempre fizemos, ou sempre fazemos, que é ler o texto, a passagem primeiramente, depois a gente vai fazendo as nossas reflexões. Jesus aparece a 7 discípulos. Depois disso, Jesus manifestou-se aos discípulos no mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos discípulos. Simão Pedro lhes diz: Vou pescar. Dizem-lhe: Nós também vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Ao raiar do dia, Jesus estava na praia, todavia os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus diz a eles: Criancinhas, acaso tendes algo para comer? Responderam-lhe: Não. Ele lhes disse: Lançai a rede para a parte direita do barco e encontrareis. Lançaram então e já não podiam puxar devido à grande quantia de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava diz a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ao ouvir que era o Senhor, vestiu a roupa externa, pois estava nu, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos, porém, vieram no barquinho puxando a rede de peixes, pois não estavam longe da terra, mas a cerca de 200 côvados. Assim que desembarcaram em terra, viram uma fogueira posta, peixes colocados sobre ela e pão. Jesus lhes diz: Trazei agora os peixes que apanhastes. Então Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava interrogá-lo: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Vem Jesus, toma o pão e dá a eles, e, igualmente, os peixes. E esta já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de levantar-se dos mortos. Essa é uma passagem interessante. É uma passagem interessante porque, à medida que nós vamos lendo, nós vamos nos lembrando de uma passagem muito semelhante a essa, que é a passagem da pesca milagrosa. E não é à toa, pessoal, e não é por acaso, porque essa passagem ela tem uma função principal, que é de nos fazer ver ou nos fazer refletir acerca da repetição das nossas experiências. A repetição daquelas experiências que nós sabemos que visam nos educar. Mas vamos, antes de entrar nesse tema principal, nessa reflexão principal, nós vamos fazer uma pequena reflexão acerca da nossa personagem principal, que é Pedro. Pedro fora designado por Jesus como um líder. Pedro significa aí para os discípulos, para o discipulado, a figura de um grande líder. Não à toa Jesus dizia ou disse que ele seria a pedra que sustentaria todos os ensinamentos dele após a sua partida. Depois que os discípulos sepultaram Jesus, nós podemos dizer que eles, de certa forma, também sepultaram junto com o Mestre as suas mais profundas expectativas. Depois desse ato, depois desse episódio,
nós vamos ter aí, ver os discípulos desanimados. Nós vamos ver Pedro desanimado, o líder desanimado, devido ao equívoco que ele cometera naquela ocasião, que foi o de negar Jesus por 3 vezes. A gente faz uma reflexão acerca desse coração. Em todo o Evangelho, nós vamos ver Pedro como uma figura, digamos assim, que enérgica, uma figura irritada, uma figura que não media esforços para fazer o que tinha que ser feito. Na literatura espírita, principalmente, nas obras de Humberto de Campos, nós vamos ver com mais clareza um pouco da psicologia desse coração, desse personagem, que não era um personagem muito, digamos assim, que influenciável, era um cara sempre da ação. E aí está muito claro para a gente aqui nessa passagem também. Então a gente vai ver esse coração, que era para ser um líder, desanimado por uma falta, um deslize que ele cometeu. Agora vejam só, ele, que tinha resposta para tudo, que no momento da prisão de Jesus, naquela hora que Jesus foi preso, ele desembaiou a sua espada, cortou a orelha de um soldado e se mostrou ali disposto a lutar com mais de 600 homens, como nos diz o texto daquela passagem. Nós vemos esse coração disposto a lutar com essa quantidade de gente, sem medo. E na hora H, ele é tomado de medo, de uma certa covardia até, e nega Jesus. Se eu sou Pedro, eu me desconheceria nesse exato momento. Eu pensaria, mas logo eu que queria, que sempre tinha alguma coisa, sempre me propunha resolver as coisas muito apressadamente, muito depressa, nem que seja ali na arrogância. Como que eu pude, na hora H, na hora de dar o meu testemunho, negar Jesus? Isso desanima qualquer pessoa. Pedro não se reconheceu naquele momento e por isso ele se desanimou. Quando, pessoal, a gente falha em algum aspecto da nossa vida, vamos dar exemplo. Quando nós falhamos no nosso trabalho, a gente compreende a falha e a gente tenta acertar. Aquilo nos deixa tristes, mas passa. Agora, quando a gente comete uma falha moral, uma falha que prejudica alguém que nos é caro, alguém que tem o nosso coração, alguém que nós amamos, é difícil da gente levantar. E Pedro, ele estava sentindo essa dor, a dor de quem falhou com aquele a quem ele mais amava. Ninguém quer errar. Todos nós queremos acertar. Nós que estamos nesse exato momento estudando, tentando entender os ensinamentos de Jesus, os textos do Evangelho de Jesus, não estamos fazendo isso à toa. Nós estamos fazendo porque nós queremos mudar os nossos hábitos. Nós queremos ressignificar a nossa vida. Nós queremos conseguir fazer aquilo que nos propomos a fazer antes de virmos para cá, que é o de acertar, que é o de angariar virtudes. E às vezes, quando a vida nos propõe uma experiência mais difícil, que requer de nós uma atitude diferente daquelas que nós
viemos tendo ao longo dos séculos e a gente não consegue, a gente fica sem forças para se recompor e seguir em frente. Aí tem uma coisa muito bonita nessa passagem aqui, que é o seguinte: Jesus aparecendo na praia, gritando, porque o texto nos diz que eles estavam distantes da praia, cerca de 90 metros, pelo menos. 90 metros, não dá de falar assim, criancinhas. Fala assim, crianças, vocês têm alguma coisa para comer? Era assim que Jesus estava falando. E a gente, lembrando de uma fala de Jesus, quando Jesus diz assim para a gente: aprendam de mim que sou humilde de coração. Aprendam de mim que sou manso. A gente não consegue ver Jesus chegando numa praia para ressignificar uma experiência, para falar com aqueles que ele convivera por 3 anos de uma maneira cabisbaixa, porque ele queria ensinar Pedro. Vocês lembram que a gente já comentou em uma outra lição que Jesus não deixa um amigo, Jesus não deixa aqueles que querem verdadeiramente terem as suas vidas melhoradas ou ressignificadas pelos seus ensinamentos sem resposta. Jesus não deixa nenhum dos seus discípulos, nenhum dos seus seguidores deitados no chão depois de passarem por uma experiência e não terem conseguido agir como ele houvera ensinado. Então Jesus sabia que Pedro estava triste. Jesus sabia que o líder que ele houvera escolhido estava triste. E um líder triste deixa todos aqueles que estão em seu encalço tristes também. Se o líder é alegre, se o líder demonstra pra gente ter perseverança, a gente também vai fazer de tudo. É aquela história do chefe que diz assim: vista a camisa da empresa. Aquele chefe animado é exatamente assim. O líder tem que ter essas características. E Pedro tinha essa característica de ser ativo, de ter uma resposta positiva para tudo, mas que naquele momento estava, digamos assim, passando pela parte baixa da experiência e não estava conseguindo se levantar, porque ficava se martirizando com aquele episódio da negação. Jesus sabia e Jesus queria deixar claro para Pedro e para a gente principalmente que não importa o que tu faças, não importa como tu faças ou quando tu faças, eu nunca vou ter para com você que está tentando acertar uma atitude ou um carinho ou um sentimento diferente do amor. Então Jesus chega na praia e diz: criancinhas, porque essa palavra de onde foi traduzida no original é paidia. E essa palavra ela tem 2 significados bem legais, que é o primeiro vinha à nossa cabeça, que é o de designar aí aquela consciência que ainda não consegue perceber, que é fazendo alusão mesmo à criança que ainda não consegue entender tudo que se fala, que é lenta ali no raciocínio, mas também ela significa figuramente uma fala de carinho. É a mesma coisa quando a gente diz assim, meu bebê. A gente não está fazendo referência à criança, a gente está querendo se referir à pessoa de um jeito carinhoso. E era esse jeito carinhoso, era desse jeito carinhoso que Jesus estava chamando eles ali na praia. Criancinhas, vocês têm alguma coisa aí para comer? Era assim, para ficar claro para Pedro. Pedro, não importa, aquele dia já passou, te levanta e seja o líder que eu preparei para ser. Eram essas trevas, esse lodo, esse charco
que Jesus queria tirar do coração de Pedro. Então, João, quando Jesus diz, quando o desconhecido à primeira vista diz, joguem ou lance as suas redes para o lado direito do barco, para que vocês consigam pegar algum peixe, João imediatamente relembra a experiência. Epa, isso aqui eu já vivi isso aqui. Epa, isso aqui já aconteceu comigo. Isso aqui não é estranho para mim, não. Jesus fez exatamente assim conosco, num momento onde nós passamos a noite inteira tentando pescar e não pegamos nada. Na passagem da pesca milagrosa, a gente relembra que quando Jesus disse para eles voltarem para o alto mar e lançarem as suas redes à direita, Pedro ainda hesita. Mas a gente passou lá a noite todinha e nós não conseguimos pegar nada. Como que agora nós... Sabe? Hesita. Tenta justificar uma falta de interesse, uma falta de ânimo. Mas vai. E nessa circunstância nova aqui, do capítulo 21, do Evangelho de João, ele não hesita. João reconhece e diz, é o mestre. E imediatamente eles lançam a rede e pegam muitos peixes. E aqui vem o ensinamento. Porque naquela passagem da primeira experiência, a rede se partia. De tanto peixe, a rede se partia. E hoje a gente já sabe que o peixe é aí um simbolismo, é um símbolo que talvez resuma aí os ensinamentos de Jesus, os novos ensinamentos, os ensinamentos que o Cristo trouxe para eles, para a gente, né? E esses ensinamentos, digamos assim, essa simbologia que girava em torno ali daquela primeira passagem da pesca milagrosa, onde as redes se partiam, é como se quisesse dizer para a gente assim, olha, os ensinamentos eram tantos, que eles não tinham capacidade para compreender. Eles não tinham capacidade para compreender o que aquele homem estava fazendo com eles naquele exato momento. Mas eles compreenderiam. Aí a gente vê nessa passagem de agora a simbologia que dessa vez a rede não se partiu, ou seja, eles pegaram grandes peixes, tiveram profundos ensinamentos, porque esse ensinamento de Jesus dizer que não importa quantas vezes você caia, não importa quantas vezes você tropeça e escorrega ao longo da sua jornada, você nunca me decepcionará. É isso que nós temos que colocar na nossa mente. Isso. E eles pegaram grandes peixes e a rede não se partiu. Ou seja, conseguiram compreender. Aproveitaram a experiência, compreenderam o que Jesus estava querendo dizer. Criancinhas ali com todo amor, com toda ternura. Que a gente sempre vê os textos falando de Jesus, que quando Jesus falava com os discípulos, com aqueles que ele muito amava, os seus olhos brilhavam. Então, como é que a gente traz esses ensinamentos para a gente hoje aqui na educação dos sentimentos? De primeiro o seguinte, olha, você vai errar. Errar, deslizar, tropeçar, cair, é praticamente inevitável para todos nós aqui na Terra. Mas o que eu quero de você, o que eu ensino para você, te dando essa rede cheia de peixes, te dando todos esses conhecimentos, essa sabedoria, é de que você não precisa ficar enterrado ou ficar patinando na culpa. Você não precisa ficar desanimado. Caiu, levanta. É difícil para a gente relevar, digamos assim, uma falta que a gente possa cometer.
Às vezes é mais fácil a gente relevar uma falta ou entender que o outro é um aprendiz, que ele sim é passível de erros, mas eu não. E não é assim. Nós temos que ter um carinho, um respeito pela nossa condição humana, pela nossa condição de aprendizes. Se reconheçam aprendiz. É isso que Jesus está querendo dizer. Jesus nunca terá por nós um sentimento contrário ao sentimento de amor. Ele disse: aprendam comigo, aprendam de mim, que eu sou manso, que eu sou humilde. É diferente de Deus dizer assim: aprenda de mim, Cássia. Como que você vai aprender de mim se eu não... É um exemplo, pessoal. Como que eu digo, por exemplo, aprenda de mim, se eu não consigo respeitar a tua queda, se eu não consigo respeitar a tua falha? É basicamente Jesus dizendo: olha, você pode me negar, você pode não acreditar em mim, você pode achar qualquer coisa de mim, você pode gritar comigo, mas eu não vou revidar, eu não vou pensar menos de você por causa disso. Que é diferente de dizer: aprenda comigo, aprendam de mim, Cássia. Gente, não adianta, sou humana e por favor não me tire o direito de ser humana, não me tire o direito de ser aprendiz. Então, meus amigos, acho que a principal mensagem é essa. Logo lá na próxima passagem, que é de Jesus e Pedro, a gente vai ter um desenrolar mais tranquilo e a gente vai compreender o quanto Jesus esperava de Pedro. Quando Jesus espera de Pedro, que por isso ele queria Pedro de pé. De pé. Seja perseverante. Chico, parceria com Emmanuel, que eu não sei, nunca sei quem que disse isso, se foi Chico ou se foi Emmanuel, mas tem uma fala que é atribuída a eles dois, que é a seguinte: você não pode voltar ao passado e refazer aquilo que você fez fazer diferente, mas você pode, a partir de hoje, tentar fazer de maneira diferente aquilo que você fez no passado e que te magoou ou que magoou outras pessoas profundamente. Há uma razão pela qual nós não nos lembramos das nossas vidas anteriores. Há uma sabedoria nisso, porque nós somos fracos ainda em nos fazer seguir, não nos deixar deter por causa das nossas falhas. A gente estaciona. A gente fica: meu Deus, porque não acredito que eu fiz isso, não acredito que eu fiz aquilo. Fez, gente. Fez. Mas Deus te deu a oportunidade de tentar fazer diferente. Isso aqui, o texto todo está querendo falar assim pra gente: olha, não precisa desesperar, porque quando você tem que aprender com uma coisa, aquela mesma experiência vai se repetindo na sua vida, se repetindo, até que você compreenda com todo o seu coração e passe a partir dali a fazer as coisas de maneira diferente.
quando nós não conseguimos fazer ou tomar atitudes diferentes nessa vida, nesta encarnação, com certeza nós voltaremos em uma outra encarnação, já com uma bagagem de estudos, porque no plano espiritual a gente estuda, a gente não fica só dormindo numa rede, debaixo de um pé de maçã. A gente vai estudar. Aqueles corações que querem, que almejam o seu progresso, vão estudar. E a gente volta para continuar de onde paramos. E quanto mais cedo nós nos dermos conta disso, mais rápido nós avançaremos. Porque um dia você pede para Deus para ter paciência. Meu Deus, me dê paciência para eu lidar com aquele parente chato, com aquele chefe chato. Aí Deus diz, tá bom. Porque quando é para ensinar, Ele não nega. Deus diz, tá bom. Jesus diz, opa, é para já. E daí então as coisas começam a acontecer na nossa vida. Aí parece que uma enxurrada de circunstâncias surgem aí, nos convidando a exercitar a paciência, e a gente não percebe e age ali com uma certa ignorância, sabe? Aí a gente deixa Kairos passar, a oportunidade passar, o momento H passar. Aí Deus, Jesus, que é bom e que quer ver o nosso progresso, 2, 3 dias depois, um mês, coloca ali a mesma circunstância, mas com personagens diferentes, mas te solicitando a prática da mesma paciência. Aí vai se repetindo, até que você se toque. Poxa, entenderam? A nossa vida é cheia dessas repetições de experiências. Quando Santo Agostinho propõe da gente fazer uma reflexão profunda acerca do nosso dia, das nossas faltas, paralelamente, ele também nos ensina isso. Porque quando a gente para e reflete na nossa própria vida, a gente começa a ver a vida se repetindo, as circunstâncias se repetindo, gente. A gente vê, a gente enxerga. Aí, meu amigo, quando a gente enxerga, quando a gente percebe e abraça a circunstância com tudo que nós temos aprendido com Jesus, tudo que nós temos aprendido com doutrina espírita, aí fica mais fácil. Aí a gente supera. Aí a gente consegue responder o ódio com amor. A gente consegue acalmar a tempestade. Tem um negócio errado aqui. Aí eu penso, não, as minhas experiências têm por finalidade me educar em algum sentido. Aí a gente vai procurar dentro da gente. Entenderam, pessoal? Então é isso. Acho que as nossas reflexões, basicamente, nesse capítulo especial, nos sugerem esta reflexão, de nós repararmos essa repetição de experiências, de respondermos a elas com aquilo que nós temos aprendido, e que, se porventura nós escorregarmos, tá tudo bem, levanta e segue. Ah, mas vão me achar isso. Não tem nada a ver, é você e Deus. É você e Deus. Só você e Deus. Tá bom? Muito obrigada pela oportunidade. Que Deus nos abençoe. Eu desejo que vocês
se reconheçam aprendizes, que vocês tenham forças para lutar, perseverança, esperança, paz, dignidade, acima de tudo. Levantem-se, levantem-se. Muito obrigada, gente. Que brilhe a sua luz. Um beijo do tamanho do sol. Até breve.